Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma lei muito conhecida na engenharia, que é a lei de Hooke. E quem disse que estudante de engenharia não precisa saber sobre leis? A lei de Hooke ela é conhecida por essa fórmula: F é igual a K vezes X. O F ele representa uma força aplicada no corpo, geralmente expressa em newtons. O K é uma constante elástica do material, geralmente expresso em Newton por metro, que varia de acordo com cada material, e isso eu vou falar já já. E o X vai ser a variação sofrida por esse corpo, né? Que quando eu aplico uma tensão no corpo, ele vai alongar, né? Uma tensão axial de tração, ele vai alongar. Então, esse X representa exatamente isso, que é quanto que ele alongou, que é a variação sofrida pelo corpo. Então vamos exemplificar. Eu tenho aqui um elástico comum, aí, material de papelaria, e um material muito utilizado para explicar a lei de Hooke, né? Não só nas faculdades de engenharia, mas também no ensino médio, né? A lei de Hooke ela é ensinada na física do ensino médio também. Eu vou ver quanto que esse material ele tem de comprimento. Pode perceber que eu cortei, né, para ficar linear. Eu vou ver quanto que esse material tem de comprimento. Então eu vou pegar aqui uma folha, vou alongar este elástico e vou traçar uma reta no papel e vou ver quanto que ele tem de comprimento. Tracei aqui uma reta, vou ver aqui quanto que ele tem de comprimento. Ele tem exatamente 16 centímetros e meio de comprimento. Ok, agora eu vou pegar este elástico e vou aplicar uma tensão nele. Uma tensão, por mais que seja pequena, não estou aplicando uma tensão muito grande, mas estou aplicando uma tensão e eu estou percebendo que ele está aumentando o seu comprimento. Só que essa tensão, como eu disse, ela é pequena. Estou aplicando uma tensão e ele está voltando à posição original. Vamos ver se realmente voltou à posição original? Vou pegar novamente o papel aqui que eu fiz o risco e vou comparar aqui se ele aumentou o seu tamanho ou não. E eu posso ver aqui que ele não aumentou a sua posição. Ele continua com 16 centímetros e meio. Isso significa que o elástico, esse material, ele está na fase elástica. E o que isso significa? Significa que o material na fase elástica é aquele que quando eu aplico uma tensão e depois eu tiro essa tensão, ele volta ao seu comprimento inicial. Esta é a fase elástica do material, que ocorre com todos os materiais, mas que no elástico fica bem mais fácil de se ver e por isso que ele é utilizado aí para exemplificar a lei de Hooke. Agora, eu vou aplicar uma tensão um pouco maior nesse elástico. Vou fazer com que ele se alongue mais ainda, uma tensão maior. E agora, aplicada essa tensão, eu vou verificar se ele continua do mesmo tamanho que ele estava inicialmente, comparando com aquela linha que eu fiz. E observando aqui, eu coloquei ele exatamente no primeiro ponto, observando eu percebi que ele teve uma pequena alteração, foi de milímetro, 2 milímetros talvez, 2 milímetros, mas ele teve uma alteração. Ou seja, isso significa dizer que o material ele teve um alongamento, ele sofreu uma variação X e agora ele não está mais em sua fase elástica. Ele passou agora para a fase plástica. O elástico ele passou da fase elástica para a fase plástica. É meio estranho dizer, né, que o elástico ele não é mais elástico, agora ele está na fase plástica. É exatamente isso que aconteceu com esse material. Então, eu estou agora aplicando uma tensão no material na fase elástica, na fase plástica, não mais na fase elástica. E essa tensão aplicada no material na fase plástica é chamada de encruamento. Resumindo, o encruamento é a tensão aplicada no material na fase plástica. E ele vai se alongar mais ainda. Se eu comparar aqui com a linha que eu fiz, ele aumentou mais ainda de tamanho, que é exatamente a característica do encruamento. E eu vou aplicar essa tensão até o momento em que ele vai se romper, né? Então eu vou fazer aqui alongar bem ele, né? Até o momento em que ele se rompe
e aí ele atingiu um limite ali, né, que nós chamamos de limite de resistência, e agora ele se rompeu, ele entrou em ruptura. Eu vou pegar agora um outro material, agora uma sacola. Essa sacola, eu vou aplicar uma tensão nessa sacola. Aqui é diferente do elástico, que o elástico, quando eu ia aplicando tensão neste elástico, naquele elástico, ficava fácil de ver o quanto ele se alongou, mas na sacola não. Aqui na sacola eu estou aplicando uma tensão, é pouca, mas eu estou aplicando, mas eu não consigo ver quanto que ele se alongou, porque é da faixa de pouquíssimos milímetros. Agora, eu posso perceber que esta sacola ela também está no seu limite elástico, porque eu estou aplicando uma tensão e ela volta ao seu comprimento inicial. Agora, se eu aplico uma tensão um pouco maior nessa sacola, eu vou perceber que ela estica aqui, ó, ela faz este encruamento, e eu percebi que agora ela não voltou mais em seu comprimento inicial, ou seja, a sacola não está mais na sua fase elástica, ela entrou na sua fase plástica. E agora eu vou aplicar o encruamento. Repetindo, o encruamento é a tensão aplicada no material na fase plástica. Eu estou aplicando agora uma tensão ainda maior e ela está se alongando cada vez mais e ela não volta mais ao seu comprimento inicial. Vou aplicar aqui só nessa parte aqui para vocês terem ideia. Ó, eu estou aplicando e ela fica no seu comprimento inicial, né? Você pode pegar, ela não fica, né? Ela cada vez alonga mais, né? Vocês podem pegar uma sacola aí e testar. Eu estou fazendo um encruamento nessa sacola. E aí, essa característica, né? Esse exercício a gente pode fazer com todos os materiais. Por exemplo, com a régua. A régua, ela tem um limite elástico muito pequeno, né? Porque ela tem um regime elástico muito pequeno, né? Uma fase elástica muito pequena. Porque eu não vejo esse material se alongando. Se eu aplicar uma tensão muito maior aqui, ele vai se romper sem mostrar indícios, né? A sacola ela entrou em encruamento, ela foi se alongando, mostrando que qualquer hora ela poderia romper. O elástico é a mesma coisa, qualquer hora ele poderia romper ali no encruamento. A régua não. A régua eu não percebo quando ela entra em encruamento, ela simplesmente se rompe. E aí eu tenho agora a explicação dessa lei de Hooke, que a força aplicada no corpo depende de uma constante elástica do material. Então, o elástico ele vai ter uma constante elástica. Como eu disse, varia de acordo com cada material. A sacola ela vai ter uma outra constante elástica. A régua, uma outra constante elástica e assim por diante. E aí, cada material ali, com a sua devida constante elástica, vai ter ali a sua variação sofrida pelo corpo elástico. E aí eu explico o que é esse elástico, que é na fase elástica do material. E por que coloquei aqui elástico? Eu vou falar daqui a pouco, assim como quando nós terminarmos de falar sobre esse diagrama tensão-deformação. Que aí, todos os materiais, com isso tudo que eu fiz aqui, aplicando uma tensão axial de tração, eu vou obter esse diagrama tensão-deformação. Aqui nós temos a fase elástica do material, onde eu apliquei uma tensão e ele foi se alongando. Este eixo aqui, o eixo X, é a deformação, né, específica do material, o quanto ele se alongou. Aqui no eixo Y é a tensão aplicada. Então, quanto maior a tensão, ele vai se alongando, certo? Ele vai se alongando. Então, do elástico seria meio que um gráfico ainda menos acentuado, né? Um elástico, a força aplicada, a tensão, ela é pequena e ele vai se alongando muito, né? Como é aqui o alongamento, ele vai se alongando bastante. Agora, a régua ela se alonga praticamente nada, né? E quanto maior a força aplicada. Então, para uma mesma força aplicada que eu apliquei no elástico, este gráfico aqui ele vai ser bem acentuado, né? Ele vai lá para cima e o alongamento quase nada e a força cada vez maior até ele romper. E aí, todo gráfico ele vai ter esta característica que eu mostrei aqui. Como interpretar esse gráfico, né, que também é chamado diagrama tensão-deformação. Eu vou deixar o link aqui no card também na descrição desse vídeo para você entender tudo sobre esse diagrama. Sobre fase elástica, sobre fase plástica, ruptura, encruamento, escoamento.
E o escoamento, eu vou tirar um trecho daquele vídeo e vou passar para cá, porque é muito importante vocês entenderem o que é esse escoamento. O escoamento é exatamente o ponto onde eu estou aplicando uma tensão no material, ele está voltando à sua fase, certo? O seu comprimento inicial. Mas a partir do momento em que eu aplico uma tensão e ele passa para a fase plástica, ou seja, ele não volta mais o seu comprimento inicial, nós temos o limite de escoamento. Então, resumindo, o limite de escoamento vai ser exatamente o ponto que divide a fase elástica da fase plástica. No momento em que eu apliquei uma tensão, que é chamada de tensão de escoamento, e essa tensão fez o material passar da fase elástica para a fase plástica. Esse é chamado o limite de escoamento, que ele fica bem aqui no topo desta reta da fase plástica. Aí depois ele entra na fase de escoamento, né? E aí, como eu mostrei no elástico, eu estou aplicando uma tensão agora na fase plástica do material, que é chamado de encruamento, até ele romper. E aí ele rompe, foi o que vocês viram ali no exemplo. Então, como eu disse, vocês veem esse diagrama aí, sabem interpretar no vídeo que eu coloquei na descrição do vídeo, e aí vocês vão saber interpretar direitinho. E aí eu tenho um dos fundamentos principais, o motivo que eu fiz esse vídeo, inclusive, é que quando o material ele atinge esse limite de escoamento, certo? Ele passa da fase elástica para a fase plástica, o material ele não obedece mais à lei de Hooke. A lei de Hooke ela fica restringida apenas no limite elástico, no regime elástico, não mais agora no regime plástico. Ou seja, repetindo, após a tensão de escoamento, após ele passar da fase elástica para a fase plástica, ele não obedece mais à lei de Hooke. E aí eu vou ter outras formulações para definir o alongamento total desses materiais, né? Já que eu não posso mais agora definir pela lei de Hooke, eu tenho outras formulações. Uma das fórmulas principais da engenharia que nós conhecemos é que a tensão é igual a força sobre área, uma tensão aplicada sobre uma determinada área. Essa é uma das principais definições de tensão, força sobre área. Porém, não é a única. Nós temos outras definições de tensão, como por exemplo, a tensão é o módulo de Young vezes o alongamento relativo. E agora, para fazer uma simples troca, né, uma simples regrinha matemática aqui, eu quero saber qual que foi o alongamento relativo do material. Então eu tenho que isolar o alongamento relativo. Fazendo isso, eu passo o módulo de Young dividindo pela tensão do material. Então fica, o alongamento relativo é igual à tensão aplicada no material dividido pelo módulo de Young. E aí eu vou ter agora o alongamento, qual foi o alongamento total desse material, que é só eu pegar este valor aqui do alongamento relativo e multiplicar pelo comprimento inicial do material. E aí eu tenho essas formulações básicas aqui para determinar esse alongamento no regime plástico e que agora não mais obedece à lei de Hooke, que, como eu disse, fica só restringida ao regime elástico do material. E aí, para auxiliar, nós temos alguns módulos de elasticidade do material, que nada mais é do que o módulo de Young, né? Módulo de elasticidade, módulo de Young é a mesma coisa. Nós temos aqui, encontramos em várias literaturas na internet, os módulos de elasticidade dos materiais. Aqui, como exemplo, essa planilhinha aqui, do aço doce, do ferro, do alumínio, cordoalha de aço, madeira, madeira compensada, couro, borracha e os seus devidos módulos de Young. Vocês podem perceber agora que o módulo de elasticidade, o módulo de Young da borracha, é igual a 10. E o módulo de elasticidade do aço é igual a 2,1 vezes 10 elevado à sexta potência. Ou seja, o módulo de elasticidade da borracha é bem menor do que o módulo de elasticidade do aço. E o que eu posso concluir com isso? Que quanto maior for o módulo de elasticidade do material, mais dificuldade ele vai ter de se alongar. E aí é onde muitas pessoas se confundem, porque atribuem o módulo de elasticidade como uma facilidade que o material tem de se alongar. Eu tenho um elástico aqui, ele se alonga muito fácil, então seu módulo de elasticidade vai ser maior. Não, é ao contrário.
quanto maior o módulo de elasticidade, mais dificuldade ele vai ter de se alongar. Então esta régua aqui, ela vai ter um maior módulo de elasticidade do que o elástico. E aí eu tenho essa tabelinha aqui que exemplifica, que eu também mostro naquele vídeo onde eu falo sobre diagrama tensão-deformação, e este é um dos princípios aí, um dos fundamentos que eu queria mostrar para vocês. Então, para este vídeo não ficar muito longo, agora vamos partir para a prática, exercícios, números, para ver como isso funciona aí realmente na prática. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para falar um pouquinho mais e fazer um pouquinho mais sobre exercícios de Lady Hook e também definir alongamento total, alongamento relativo. Até logo!